Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia, aqui é o pastor Sérgio Lenz. E antes de tudo, não esqueça, vai aí embaixo, dá o like, deixa aquele like esperto, faça o seu comentário. Aliás, compartilhe com alguém e não esqueça de dar uma olhadinha se você ainda está inscrito. Isso é importante para nós, tá bom? Então, roda a vinheta e vamos começar. Nessa jornada rumo à evolução, 7 de teologia, nosso coração em devoção, em devoção. Muito bem, meus irmãos, Lucas capítulo 5, versículo 1 até o versículo 11, diz o texto sagrado desta maneira: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Esse é um dos textos mais bonitos de todo o Novo Testamento, nessa história da vida, da passagem de Jesus entre os homens, porque relata exatamente a chamada, o momento em que o apóstolo Pedro tem a sua chamada, né? E aí toda chamada tem um preço, e na verdade a ideia de Jesus permitir que esse relato estivesse aqui para o nosso ensino é justamente responder aos anseios da alma humana e mostrar que o chamado de Cristo exige sim algumas renúncias, alguma obediência e principalmente uma entrega total, porque ele prometeu nos conduzir ao final dessa jornada para o reino eterno. E é isso que nós queremos. Bom, a maior pergunta que esse texto nos induz a fazer não é quanto vou ganhar por deixar tudo a Cristo. Quanto que eu ganho nisso? Mas a maior pergunta que o texto nos induz a fazer é exatamente para o que eu fui chamado. E essa pergunta, ela ainda ecoa no nosso coração desde o dia da nossa chamada, porque todos nós queremos os privilégios que o reino nos oferece, mas poucos aceitam o verdadeiro preço dessa vocação, porque nesse texto, no geral, nós encontramos a história de pescadores comuns. E no final do relato do texto, eles ainda continuam sendo pescadores. Porém, agora, pescadores de homens. Então, o chamado para eles não mudou apenas
a profissão, o chamado mudou o propósito de vida. E veja, tem duas coisas que são observáveis aqui. A primeira, que Jesus não chamou homens perfeitos. Ele chamou homens que estavam disponíveis. E a segunda verdade é que ele não mandou jogar as redes fora. Veja, não há no texto nenhum momento em que Jesus diz, agora doe os barcos, queime as redes, bota tudo fora. Não, ele só disse, doravante vocês serão conhecidos como pescadores de alma. E isso me mostra que, na verdade, a disponibilidade sempre cobrará um preço. E esse preço chama-se renúncia. E renúncia não é uma coisa que Deus vai determinar para mim e para você. Renúncia é algo que nós faremos voluntariamente de algumas virtudes que o mundo aí fora conhece como virtudes, mas que diante de Deus são pontos de fraqueza e que eu preciso renunciar para poder atender o chamado. Pois bem, os versículos 4 e 5 que o texto traz para nós, que Jesus, tendo acabado de falar disso para Simão, faze-te ao largo e lança as redes, ele começa com um desafio à lógica. Porque veja, nós estamos falando de pescadores. Eu, na minha solteirice, pouquinho antes do casamento, eu pesquei com o meu sogro, que seria o meu futuro sogro na época, que era pescador. E uma coisa eu aprendi com ele, se quer pegar peixe, é na noite mais escura. O peixe não pode ver a rede. Porque se você lançar a rede ao longo do dia no mar, o peixe vê a rede, faz a volta e vai embora. Então dificilmente se pega peixe, principalmente em águas não muito profundas, porque o sol bate na água, reflete a rede e o peixe vai embora. E nós estamos falando de um carpinteiro que não tinha experiência com redes e peixes. Não era a profissão de Jesus, homem, naquele dia. E aí um pescador profissional que conhece o mar, que conhece as redes, que conhece a dinâmica dos peixes, recebe um convite que desafia a lógica. E isso, meu irmão, Jesus recebe uma resposta óbvia de Pedro. O que é que diz o texto? Havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos. Mas aqui Pedro vai contra toda a lógica humana. Ele deveria, no normal, dizer, nada sabes, nada podes, nada tens aqui. Não tens barco, não tens rede, não tens profissão de pescador. Então, por que dás pitaco aonde não foste chamado? Se você parar para pensar, Deus tem esse hábito de dar pitaco na nossa vida. Nós queremos governar as nossas histórias, queremos construir as nossas histórias, queremos escrever as nossas histórias, e nós chegamos dentro de uma igreja ou lá no recôndito do nosso lar, no escondido do nosso secreto com Deus, e desembrulhamos aquela lista de compras dizendo, tá aqui, Deus, esse é o caminho para eu dar a volta por cima. Se o Senhor me inspirar com os números certos, eu vou lá, faço lá uma jogatina, ganho prêmio, pago as contas, resolvo a vida do irmão, compro um carro para a irmã, ajudo a missão. Senhor, está tudo certinho aqui. Não é isso que acontece, salvaguardadas as proporções com você e comigo? Nós queremos dizer para Deus como é que a coisa deve funcionar.
De vez em quando nós queremos na nossa oração, Senhor, eu estou agora orando porque eu quero lá que o meu parente aconteça isso, que o meu outro parente aconteça aquilo, eu quero que o Senhor cure o fulano, eu quero que o Senhor levante a obra missionária, eu quero que o Senhor traga paz no mundo, eu quero que o Senhor acabe com as guerras, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquele outro, e eu imagino cá com os meus botões, Jesus olhando, dizendo assim, olha, chega aqui, anjo, vem dar uma olhadinha lá no meu servo lá. Vê como ele quer as coisas. Vê a minha serva, como ela determina as coisas. E eu tô achando até que eu vou fazer um trono extra aqui para ela sentar junto com o pai e governar o mundo, porque deve ser uma inteligência máxima. Mas não, Pedro, ele dá um ponto e vírgula aqui, que isso aqui é um texto posterior, né? O ponto e vírgula é posterior, já é da língua portuguesa, né? Mas, sob a tua palavra, aleluia, aleluia. Quantas coisas que eu e você não temos feito sob a palavra de Deus. Sabe, eu até atribuo a evasão dos cultos de ensino, a evasão das escolas teológicas, a evasão dos seminários de ensino bíblico, a evasão das escolas bíblicas dominicais, eu atribuo isso à falta de curiosidade por coisas que não se conhecem. Porque o cidadão, eu parto da premissa que todos os que já não têm mais prazer nessa área de aprender a Bíblia, que ele já leu a Bíblia umas 10 vezes, sabe tudo que está escrito, não há nada de novo para ele, então eu vou lá para aprender o que se eu já sei tudo? Então, para que eu vou na igreja para um culto de terça-feira se eu sei tudo? O que o pastor falar eu já sei, está tudo aqui, está tudo certinho, já aprendi, não tem novidade. Então, quem sabe se eu for lá no cinema, lá está passando um filme que fala de umas coisas diferentes, lá eu aprendo uma coisa diferente. Quem sabe se eu ficar em casa e assistir um documentário no National Geographic, eu aprendo outras coisas diferentes. Mas acontece que a palavra de Deus, ela se renova de dia em dia, e sempre há algo novo, aleluia. É esse conflito entre um especialista em pesca e um especialista em carpintaria, que mostra que Pedro tinha muita experiência naquele assunto. Mas mesmo você tendo experiência, mesmo você sabendo como funciona a dinâmica do universo, mesmo você já tendo passado por alguma situação onde Deus te abençoou de maneira especial, todo dia as misericórdias do Senhor se renovam. Todo dia Ele tem algo novo para me ensinar e para te ensinar. Glória a Deus. E esse é o primeiro preço de uma chamada para servir a Deus. Abrir mão da sua autoconfiança para confiar na autoridade de Jesus Cristo. Não é fácil, irmãos. Você vai dizer para mim, pastor, é fácil, porque é só dizer, não, Jesus guia minha vida. Não funciona assim. Porque você levanta pela manhã, você diz, Jesus, guia minha vida, guia os meus passos, não deixe eu errar nesse dia, eu quero fazer as coisas certas. Até você sentar atrás do volante. Seja do carro, seja da sua vida, dos seus negócios, do seu trabalho, das suas responsabilidades, até você sentar atrás do volante. Aí você diz, Jesus, agora dá licença, senta no banco da carona, não fala nada, porque tu me deste autoridade sobre os demônios, para pisar serpentes, escorpiões, e pegar e beber coisas mortíferas, porque agora eu sou o semideus. E aí Jesus cita para os judeus, eu disse, sois deuses, mas como homens morrereis. Então, como homens, precisamos lembrar que dependemos da graça
todos os dias. É por isso que Provérbio 3:5, o Salomão ele escreve: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Parece que é fácil. Parece que é fácil. E só parece que é fácil porque é o momento em que o mestre Sala vem falar com Jesus e com os discípulos, e Maria está ali, e Maria olha para ele assim: fazei tudo que ele vos disser. Aleluia! O homem era entendido do vinho, o homem era o cara que sabia qual é a qualidade do vinho, colocar em que horário da festa, mas é a hora em que você pode achar que entende tudo. Mas você quer ver uma coisa? Eu estava lendo um texto da psicanálise, uma coisa que eu achei muito interessante. Ele disse: pare na frente de um espelho e fique 5, não 1, não 2, não 3, 5 minutos na frente do espelho se olhando. Comece a olhar os detalhes do seu rosto. Se você puder, um espelho de corpo inteiro, se olhe em pé na frente do espelho. Fique olhando, olhe dentro dos seus olhos. E depois de 5 minutos, você vai reparar que tem uma pessoa diferente ali. Que você achava que se conhecia, mas lá no fundo você não se conhece. Por isso que muitas vezes Deus nos chama para fazer exatamente aquilo que a nossa lógica considera improvável, porque Ele me conhece muito mais do que eu me conheço. Pastor, o que é que Deus pode me chamar que é tão improvável? Uma das coisas mais difíceis que Deus nos chama é para perdoar quem nos ofende. Porque o perdão deveria sair de quem ofendeu. Quem ofendeu é que deveria ir lá pedir perdão. Mas daí Deus quebra a lógica e diz: você foi ofendido, vai lá e pede perdão. Mas isso não tem lógica, isso só na teoria que funciona. Isso é igual Pedro com as redes, com o barco, com o remo, com peixe, com sujeira, com limo, olhando para a cara de Jesus com um pó de serragem na mão, dizendo: o que é que tu entende de peixe? O que é que tu entende de rede a essa hora da manhã? Pois é a mesma coisa, você ferido, quebrado, humilhado, destruído, arrasado, olhando para a cara de Jesus, ele dizendo: vai lá e perdoa, pede perdão e perdoa. Pô, que é que o Senhor entende de perdão? Pois é, o que é que Jesus entende de perdão? Ele chamou os discípulos bem antes da crucificação e disse: quando eu for levantado lá no Calvário e vocês tiverem me abandonado, vocês vão para Galileia e me esperam lá, porque eu já vou deixar a agenda aberta para perdoar vocês por ter me esquecido e me abandonado. Você entende? Ele é a maior referência de perdão. Bateram nele, cuspiram nele, humilharam ele, mataram ele, mas ele perdoou porque ele nos ama. Aleluia! Esta é a lógica de Deus para nós, que é tão difícil. Permanecer íntegro quando todo mundo está negociando seus princípios. Ô, pastor, mas eu sou um semideus, eu não erro, eu não peco, eu não negocio valores, até cair um bolo de dinheiro na sua frente, né? Até acontecer uma situação em que você possa se livrar pagando menos. É aquela história que hoje nem existe mais, né? Mas havia um tempo que tinha policial corrupto. Ele parava o cidadão: olha, eu vou te aplicar uma multa aí de tantos R$1.000, mas se você, quem sabe, deixar um cafezinho aí dentro do documento, a gente resolve tudo. Entre tantos R$1.000 e um cafezinho de 50 pila, deixa o cafezinho, né? É a lógica nossa. Mas
permanecer íntegro quando todos negociam seus princípios é a corrente da realidade dos nossos dias. Mas ser fiel, aleluia, andar na lógica improvável de Jesus é o preço de uma chamada. Mas vai mais. Nós vivemos um tempo, principalmente aqui no ambiente eclesial, onde muitas pessoas, e quando eu digo muitas, eu não digo a nossa realidade aqui hoje à noite, mas eu digo do cristianismo de modo geral, em todos os lugares. Muitas pessoas estão em busca de reconhecimento. Porque eu sou o pastor Sérgio Adriano Lentz. Se eu chegar num lugar e não for devidamente reconhecido, colocado no pináculo do templo para me assentar na cadeira mais alta e tiver o meu nome soprado aos quatro ventos como o ser mais importante que entrou naquele lugar, meu irmão, daí a coisa já se estraga. Não. Quando eu estou aqui nesse ambiente, por funções de cargo administrativo, sim, eu estou pastor. Mas, meu irmão, eu não tenho nenhuma dificuldade de estar ali na cadeira do administrador ou de estar ali no data show controlando as músicas que vão na tela, ou lá na porta abrindo a porta, ou na tesouraria servindo, ou durante a semana que ninguém vê passando veneno no pátio da igreja. Pastor, mas você mora aqui. Eu poderia não morar, como muitos pastores amigos meus não moram, mas estão cuidando. Mas você tem tempo. Sim, eu poderia não ter tempo. Eu não faço isso porque sou obrigado, eu faço isso porque a minha lógica me diz que eu devo servir sem reconhecimento. E isso é tão verdade, que hoje eu estou aqui, recebo presentes, recebo abraços, recebo sorrisos. A partir do dia em que eu entregar o cargo para outro, der um abraço de transmissão de posse e sair, provavelmente em 6 meses ninguém mais lembrará do meu nome, a não ser para falar mal, talvez, alguma coisa. Mas ninguém mais lembrará do meu aniversário, nem de me dar um abraço, nem de me convidar para comer uma pizza, um churrasco. Por quê? Porque agora é outro que ocupa. Eu sirvo sem reconhecimento. E eu já passei por tantas igrejas e não me lembro, talvez uma ou duas que tenha me convidado para voltar lá uma vez ou outra. Mas não é problema, isso não me fere, porque eu sirvo não atrás de reconhecimento. Eu sirvo porque este é o preço de uma chamada. Um dia ele olhou para mim e disse: deixa as tuas redes e vem atrás de mim, porque doravante eu tenho algo para fazer através de ti. Aleluia, sirva sem reconhecimento. Mas esqueceram de botar o meu nome lá. Eu fico assim olhando, né? Às vezes aqui temos festa do Circo de Oração. Cada ano a irmã André está botando um tablado mais maior, né? Daqui um dia o tablado vai bater lá no meio da igreja, porque no dia da festa aparece irmã brota do chão, é uma coisa mais linda. É um milagre de Deus que acontece na semana da festa, brota, irmã. Aí você vai ver no domingo do resto do ano, dá 10 bancos aqui se der isso tudo. Ok, é um milagre que acontece, maravilha. Mas esqueça de uma dessas, fruto do milagre que brota só lá no dia da festa, esqueça do lencinho da irmã. Esqueça do nome dela na chamada, esqueça. Diga para ela: irmã, a senhora hoje vai ter que, não pode sentar aqui, a senhora vai ter que sentar ali. O seu instrumento aí que a senhora vai tocar, a senhora não toca hoje porque o outro vai tocar no seu... Aleluia. Foi embora o chamado de Jesus. Volta o velho Pedro com a rede, o facão e o barco. Glória a Deus. Meu irmão, sirva sem reconhecimento. Que isso, irmão? Você vai morar no céu. Isso aqui tudo não tem valor. Paulo disse: eu tenho título, tenho instrução, tenho cargo, tenho reconhecimento, estudei a pé de Gamaliel, blá, 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 blá.
mas considero tudo isso como cocô, esterco, cocô. Que valor que tem? Não tem nada, irmãos. O único valor que a vida tem é servir ao Senhor e dar o seu melhor para Ele. Você vai chegar no céu um dia e vai descobrir que nunca foi entre você e eu, nunca foi entre você e o outro, sempre foi entre eu e Deus, sempre foi entre você e Deus. Faça para o Senhor todos os dias. Namandarabashai. Aleluia. Pastor, eu não estou vendo resultado imediato. Eu também não vejo resultados imediatos. Mas continua mesmo assim. Aliás, hoje, vocês vão cantar parabéns para mim. Hoje, eu e a irmã Eliane estamos fazendo 8 anos aqui no Flor de Nápoles. Hoje, vocês cantam parabéns para nós, né? Mas, continua. Eu ouvi uma coisa assim, eu acho que era uma brincadeira de alguém falou para mim assim, olha, tem gente apostando que você não aguenta 6 meses no Flor de Nápoles. Passou 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 8 anos, estamos aqui para a glória de Deus. Você viu resultados imediatos? Não. Aliás, às vezes a gente até pensa que é um resultado negativo, mas é o Senhor no controle de todas as coisas. Ele vai fazendo, porque Ele é o Senhor. Tenha consigo uma coisa na sua cabeça. Às vezes, no meio dessa coisa que nós chamamos de bagunça generalizada que nós, seres humanos, fazemos da vida, ainda tem um Deus que tem a sua mão estendida, guiando, controlando, mandando, fazendo, administrando. Tudo os olhos do nosso Deus veem. Glória a Deus. Então, a chamada de Deus frequentemente começa onde termina a nossa confiança em nós mesmos. É ali que começa a chamada de Deus. Onde termina a nossa confiança, ali começa Deus. Agora, versículo 8, diz o texto: vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Aí tem um negócio, porque essa coisa de ser chamado por Deus nos leva a reconhecer quem de fato nós somos. Porque essa autoimagem que nós temos aí, ela é muito bacana. O Pedro, quando chega com a rede e o barco cheio de peixe, aliás, não é só o barco dele, tem que chamar os seus amigos para carregar tanto barco, tanto peixe, ele chega fazendo festa. O Pedro normal, humano, estava dizendo para si: eu sou o cara, durante o dia eu consegui o que nenhum pescador conseguiu. Tem outro igual eu, glórias a mim, louvado seja eu. Mas não é esse o Pedro. O texto diz: Pedro cai aos pés de Jesus. Aleluia, aleluia. E grita ao Senhor: retira-te de mim, porque eu sou pecador. Meu irmão, antes do milagre tinha um pescador. Depois do milagre tem um discípulo agora. Essa é a primeira coisa que eu preciso, junto com você, entender. Ele me chamou para ser um discípulo. Discípulo é aquele camarada que aprende. E quanto mais Pedro vai conhecendo a Cristo, mais ele vai reconhecendo a si mesmo. Tanto chega um momento que o Senhor diz para João e para os outros que estão para ele: vocês nem sabem de que espírito que vocês são. Porque quanto mais eu ando com Jesus, quanto mais eu falo com Jesus, quanto mais eu imito Jesus, quanto mais eu conheço a palavra de Jesus,
mais eu vou reconhecendo a mim mesmo. Porque essa palavra, ela é como um espelho. Você está lendo ela, estudando nela, meditando nela, e ela vai revelando que você não presta, que você não é, que você não pode, que você não tem. Aleluia! Por isso que o profeta Isaías, quando chega diante da majestade, lá na presença do trono, o trono serve como um espelho gigante, ele diz: ai de mim, eu estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo impuro, de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Não? Sabe, o nosso problema é esse, que nós estamos com os olhos das telas, estamos com os olhos do mundo, estamos com os olhos nos acontecimentos desta sociedade, estamos com os olhos preocupados com o que vem, com o que deixará de vir, e tiramos os olhos de Jesus. Pergunta para ela passou agora por um episódio de câncer, de dificuldade, passou, entre aspas, né, que esse negócio aí tá sempre lutando, né, mas já teve pior. Pergunta para ela, chega esse momento em que você olha para a sua vida por um fiozinho, e essas coisas aí fora, elas perdem todo o valor, porque ou olha para Jesus ou morre de desespero, ou eu estou errado. Ou você olha para Jesus ou você morre do desespero. E às vezes nós ficamos acumulando muitas coisas no nosso olhar, e o Senhor olha para nós assim com aquele olhar terno de misericórdia e diz: e aí, tiro tudo isso de ti para tu poder olhar para mim de novo ou não? O que tu acha? Vou dar umas podadas, porque a tesoura é a ferramenta principal do jardineiro que cuida da videira. E o que é que Jesus escreve, ou fala aí, depois João escreve: meu pai é o agricultor, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, quem está em mim dá muito fruto. E a videira, ela, se ela falasse, ela diria para o agricultor: meu senhor, não poupes a tesoura, e eu te deixarei rico. A videira, ela inconscientemente, ela fala isso para o agricultor, porque se o agricultor, na época certa, não for lá e podar a videira, ela não dá uva, e ela não dando uva, ela é só uma tranqueira retorcida, feia, que não presta para nada. Mas a videira, para dar uva, ela precisa da poda. E você às vezes fica se achando muito bonitinho no tempo da folhagem, mas o Senhor está olhando para mim e para você e está dizendo: eu quero muito fruto, eu estou procurando fruto, e se precisar, a minha tesourinha vai passar aí na tua casa, na tua vida, na tua família, nos teus negócios, no teu bolso. Aleluia, que negócio preocupante. Então, muitas pessoas procurando plataforma e esquecendo de procurar aquilo que Jesus mais quer achar, que são corações rendidos. Meu irmão, coração rendido é aquela coisa que acontece que antes de Deus usar alguém publicamente, ele vai trabalhar lá no âmago, dentro do seu caráter. E mexer em caráter, meu irmão, esse é um momento difícil que nós vamos passar, porque chamado não é prêmio para talentosos, mas é uma missão confiada àqueles que reconhecem a sua dependência da graça de Deus. Bom, meu tempo está acabando, mas eu preciso somente completar ainda com o versículo 11, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e seguiram.
Veja, deixaram o barco, deixaram rede, deixaram pesca, deixaram estabilidade financeira, deixaram inclusive a antiga identidade deles. Até o nome foi trocado, né, de Cefas para Pedro, enfim. Curiosamente, Jesus não pede que eles abandonem os seus objetos. Não. Ele só pediu que eles trocassem a vida antiga. Então, o Senhor não vai te tirar desse mundo, te botar numa nave alienígena, te levar para outro planeta para você viver como um anjo. Não. Ele só pediu que eles trocassem profissão por missão. A mesma coisa acontece comigo e contigo. Ele não quer que você jogue a sua vida fora, sua família fora, o seu trabalho fora, os seus relacionamentos de amizades, relacionamentos sociais fora. Não, ele não quer que você jogue fora. Ele só quer que você troque isso tudo por uma missão. E qual é a missão? Lá mesmo onde você está inserido, você ser um porta-voz dele, falar a vontade dele. E é interessante que eles recebem algo infinitamente maior do que deixaram. Eles deixam peixes e recebem almas. Qual é o valor de uma alma, né? Alguém disse que o mundo inteiro não pode pagar uma alma, então eles acabam ganhando participação nos lucros do reino de Deus. Que coisa bonita, né? O tal do PL, participação de lucros no reino. Isso é uma coisa bacana, irmão, porque na empresa, você trabalha com afinco, sua equipe junto com você e tal, a empresa tem um lucro alto, a empresa pega uma fatiazinha desse lucro e partilha em pedacinhos e dá um pedacinho para cada um, chama-se participação de lucros. Mas é aquilo que você, junto com seus colegas, fizeram, que a empresa conseguiu pegar só um pedacinho, fatiar em pedacinhos e dar para todo mundo. No reino, não. No reino, você não é, você não tem, você não pode, você não faz. Você é todo cheio de falhas, de erros, de fracassos, de fraquezas. Aleluia. Tudo é o Espírito Santo que faz através de você. E mesmo assim, mesmo tendo sido tudo obra do Espírito Santo, através da sua vocalização, dos seus atos, das suas palavras, mesmo tendo sido obra dele, os frutos do reino ele divide com a gente. Ele não pega só um pedacinho pequenininho do que sobra, ele pega o lucro e abençoa. Jesus diz, havendo feito como um servo inútil, nessa vida ainda recebe 100 vezes mais. Qual é a empresa que dá 100 vezes mais? O reino te dá. Aleluia, o reino dá. Então, o que nós vemos na progressão desse texto inteiro, primeiro, Pedro confia na palavra. Depois, ele reconhece a sua indignidade. Por fim, ele deixa tudo para servir a Jesus. E essa ainda é a ordem que o Senhor chama cada um de nós. Não existe chamado sem verdadeira obediência. Não existe obediência sem quebrantamento. E não existe um quebrantamento verdadeiro se não houver renúncia de tudo aquilo que nos prende a esse mundo. Meu irmão, não é um preço pequeno, pode ter certeza, mas a recompensa é incomparavelmente maior. Agora, pergunta para eu encerrar nessa noite, o que é que ainda está segurando as suas redes aí dentro do barco? O que é que segura? Porque o Senhor disse para Pedro lançar as redes, não era por causa do peixe, não era para Pedro ter sucesso no trabalho. Lançar a rede ali era um símbolo, uma figura de ensino que Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, se você confiar em mim a partir de hoje, cada vez que você me obedecer, eu vou te dar um lucro que você não vai conseguir gastar sozinho. Cada vez que você me buscar e me atender, o que você vai ter de volta vai ser incomensuravelmente melhor. Quem segura as redes dentro do barco ainda? Né? O que é que tem te prendido nos últimos dias e tem impedido de você
lançar essas redes emocionais para onde Ele te chama. Porque nós ficamos nos trancando. Não, mas Ele mandou, mas eu não vou fazer. Mas Ele disse que tem que ser, mas eu não quero ser. Mas Ele quer, mas eu não quero. E você fica brigando. Eu acho que até uma coisa meio estúpida. Algumas pessoas, elas dizem assim, mas Deus me mandou, mas eu não vou fazer. Mas Deus quer, mas eu não quero. Mas Deus ordenou, mas eu não vou obedecer. Que isso, irmão? Que somos nós? O que é você e eu diante da grandeza desse Deus? Eu vi outro dia uma foto do satélite lá que a NASA lançou, tá? Bilhões de quilômetros no espaço. E aí ela mandou uma foto, aquelas fotos de espaço sideral. E aí, no meio de uns pontinhos de luz no meio da escuridão, tinha um pontinho, mas minúsculo, menor que a ponta de uma agulha, assim, muito pequenininho. E aí eles botaram uma flecha assim. Esse é o nosso Sol, que é não sei quantas vezes maior que a Terra, que nem aparece que está ali do lado. E nós estamos ali dentro daquela Terra que tem 33 mil quilômetros de diâmetro na sua circunferência maior. E nós estamos ali, aquele pontinho no meio do nada. Que somos nós, irmão, para dizer para Deus, eu não vou, eu não quero, eu não faço, eu não aceito. Eu não aceito, Deus. Não, aceite sim, aceite. Aceite, porque Ele é maior do que tudo. O Senhor não quer só uma parte da nossa vida, Ele quer o nosso coração inteiro. Às vezes nós ficamos reservando um pedacinho lá. Jesus não mandou o Pedro jogar a rede fora, mas o Pedro disse, é melhor eu já me livrar já da rede, é melhor me livrar do barco, é melhor me livrar... Sabe, às vezes tem coisas que nós precisamos nos livrar, tem coisas que nós precisamos jogar fora, tem coisas que nós precisamos deixar para trás. É dolorido, vai fazer falta lá na frente, vai fazer falta porque você não deixou de ser humano. Mas tem uma coisa, vai valer a pena. Fazer valer a pena é o lema que eu e você devemos adotar de hoje em diante.